Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Pai. É assim mesmo, amém? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E tem um ditado que diz assim: o melhor tempero é a fome. Se tem fome, filho, vai comer. Quem tem fome, come. O melhor tempero é a fome. Se tem fome, vai comer. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vem, Johnny, bonitão. Meu brother. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica aqui comigo, vem. 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 Vem, lindão. Sabe que eu te amo, né? Deus tem uma palavra para mim e para você, amém, irmãos? Deus tem colocado no meu coração. Que eu, você, nós fazemos parte de um propósito maior, amém? Deus tem um propósito com você, com a sua vida. Mas você tem que entender e eu tenho que entender, talvez você entenda dessa maneira. Se não entenda, vai entender hoje. Não que eu queira ser seu mestre, professor, coisa do tipo, mas eu creio que você vai refletir e vai ver que tem fundamento, amém? Você faz parte de um propósito maior. Você não é o propósito em si, Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito de Deus na sua vida é fazer você entender que você faz parte de um propósito maior. Por exemplo, Deus tinha um propósito na vida de Abraão, sim ou não? Gênesis 12. Mas Abraão fazia parte de um propósito maior do que ele. Deus começou com Abraão, a construção de uma nação chamada Israel. Começou com Abraão, mas o propósito de Deus era maior que Abraão. O propósito de Deus na sua vida é maior do que você. Johnny! Você faz parte de um propósito maior. Então veio Isaac. Isaac fazia parte de um propósito maior. Então veio Israel. Jacó. Jacó fazia parte de um propósito maior. Veio os 12. Os 12 faziam parte de um propósito maior. Então veio José. José fazia parte de um propósito maior. Então veio Moisés. Moisés fazia parte de um propósito maior. Cada um com o seu chamado e vocação e com a sua missão. Abraão, Isaac e Jacó. Os 12 patriarcas, a entrada no Egito. A multiplicação. O chamado de José. O chamado de Moisés. Cada um deles fazia parte de um propósito extremamente importante. Mas era um propósito maior do que eles. Eles faziam parte desse propósito. Você e eu fazemos parte de um propósito. Você é uma peça fundamental num propósito maior do que você. Amém? Depois da nação de Israel, veio o período dos juízes. O povo entrou na terra prometida, monarquia, a divisão dos reinos, coisas que não era o propósito de Deus, mas Deus ele sabe administrar as crises. Houve uma crise no céu, Deus administrou muito bem. Apocalipse 12, Deus chamou Miguel, Miguel mandou o cão embora, fez uma cadeia para ele eterna. Deus sabe administrar as crises. Deus tem um jeito especial de administrar as bênçãos e as maldições. Mas o que eu quero dizer para você é que você faz parte de um propósito maior. Aceita o teu chamado. Vem, Johnny. Aceita o teu propósito, aceita a tua vocação. Você faz parte de um propósito maravilhoso, mas é um propósito maior que você. Na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Enviou um anjo, Gabriel, um mensageiro, à casa de Maria. Maria fazia parte de um propósito maior do que ela. E o anjo anunciou a Maria que ela daria luz ao Messias, ao Salvador do mundo. Ela aceitou o chamado, ela fazia parte de um propósito maior. A Bíblia diz que José achou que ele tinha sido traído. Então o próprio Deus se revelou a ele em sonhos e falou para ele que o que estava em Maria vinha do Espírito Santo. E esclareceu, porque Deus tira as dúvidas, Deus confirma. Quando Deus tem um propósito, ele confirma, ele tira as dúvidas, ele esclarece. Você faz parte de um propósito maior. Jesus cresceu, nasceu, formou seus discípulos, os seus apóstolos, os enviou. E isso também fazia parte de um propósito maravilhoso, maior do que eles. E veio o apóstolo Paulo, que fazia parte de um propósito extraordinário. E Deus usou de maneira maravilhosa, como você sabe melhor do que eu. Fazia parte de um propósito. Então Deus formou a igreja.
sua noiva, para andar com Ele na eternidade. E até lá nós fazemos parte de um propósito. Até que chegamos à plenitude dos gentios, até que o último gentio se converta. E o Senhor venha arrebatar a sua igreja. E nós vamos viver eternamente com o Senhor. E aí vem o período escatológico, onde Deus vai tratar com a nação dele, o povo de Israel, e com as nações. Mas o que eu quero fechar aqui, e para você entender, é que você faz parte de um propósito maior do que você, amém? Você não é o propósito em si, você faz parte do propósito. Você é uma peça importante nesse propósito. E Deus não quer sacar essa peça, Deus quer usar essa peça. Essa peça é você. Deus quer usar você. Deus tem você como parte desse propósito, como elo dessa corrente. Deus não tem um outro elo, Deus tem você. Você, servo de Deus, faz parte de um propósito. O Senhor insiste com você, tem uma obra na sua vida, quer você, você faz parte de um propósito, compreende? Compreende que você faz parte de um propósito, amém, terra? José fazia parte de um propósito maior do que ele. Ele se permitiu. Qual era o propósito? Se preparado para o dia D, o dia da crise, o dia de uma fome em escala global, onde o povo de Israel encontrou refúgio. Você faz parte de um propósito, aceita o propósito de Deus, aceita o chamado de Deus, aceita a direção de Deus, você faz parte de um propósito para que vidas sejam fortalecidas, abençoadas, alimentadas, consolidadas, perdoadas, libertadas, restauradas, salvas. Glória a Deus e glória a Jesus. Você faz parte de um propósito, amém? O propósito de Deus na sua vida é maior do que você. Você faz parte desse propósito. Deus está te trazendo para perto dele, para próximo dele, te restaurando, te livrando, te guardando, te perdoando, te levantando. Por quê? Porque ele quer você, que faz parte desse propósito, na sua igreja, no seu lar, na sua casa, na sua família. Aquilo que é a sua vocação. O apóstolo Paulo diz que nós somos um corpo. Ele compara a igreja como um corpo, com muitos membros, cujo cabeça é Cristo. Você entende que o meu braço faz parte de um propósito, que é o corpo. O outro braço também, e por aí vai. Tem que estar interligado. Você faz parte desse propósito, amém? Aceita a sua parte nesse propósito. Aceita o teu chamado nesse propósito. Aceita, 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 aceita. Deus está falando para você, aceita o teu chamado. Aceita o teu propósito. Aceita o que eu tenho na tua vida. Você faz parte de um propósito. Chegou o teu tempo, chegou a tua hora, chegou o teu momento. Aceita em nome de Jesus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço, louvo e glorifico o teu nome. Ao Senhor toda a honra e glória, ao Senhor todo louvor e poder, ao Senhor todo domínio e majestade. Eu aceito o teu propósito, que teus filhos, que porventura venham ouvir essa mensagem, que também eles venham aceitar o seu propósito. Só aceita a terra, amém? Só fala assim, eis-me aqui, Senhor, e venha-me a mim, amém? Só aceita, aceita, porque Deus vai se encarregar. Se você estiver caído, Ele vai te levantar. Se você estiver enfermo, Ele vai te curar. Se você estiver perdido, Ele vai te achar. Se você estiver desanimado, Ele vai te animar. O que Deus ele espera de ti é que você fale assim, ó, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém? Eu te abençoo no nome de Jesus. Profetizo vitória na sua vida em nome de Jesus. Você faz parte de um propósito maravilhoso, maior do que você. O propósito de Deus com a sua vida já é maravilhoso. E você faz parte de um propósito mais maravilhoso ainda. Amém? Nossa, relampeou aqui agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vem, Johnny!